de Abraão até todo mundo, toda a geração morrer para chegar ao julgamento. Isso, tem esse pensamento também, que é bíblico também, tá? Então aí só para responder para ela, mas ela não estava aqui, e também para a gente também. É mais complexo falar, porque tem que falar da tricotomia, que é corpo, alma e espírito, tá? A alma todo mundo concorda que vai para a sepultura e que morre. Agora daí, né, não sabe se aí vai ficar dormindo a alma, só que a alma não dorme também. Os que defendem que fica em algum lugar, que não é o céu nem o inferno, aí ao mesmo tempo a outra pessoa contesta, fala assim, como está dormindo se a alma não dorme, né? Então é um pouco complexo, aí tem que nós fazemos um pente fino, afinar mais isso para a gente entender algumas matérias, tá? Principalmente escatologia, cristologia, muitas coisas a gente precisa primeiro entender para depois aplicar essas outras coisas que são mais complexas, que tem a ver com um pouco de escatologia. Mas assim, vamos supor, no Velho Testamento, que foi há muitos anos atrás, na nossa era, pode supor assim, aquelas pessoas que nem os profetas, aquelas pessoas que viveram tudo no Velho Testamento, pode supor que já está, como você mesmo citou, do ladrão, na glória com Deus, e vai ter o julgamento só para nós ou é para todo mundo? Porque é meio complexo o Apocalipse e o que é pregado, como a Vânia falou, de se entender. Eu acredito, talvez seja o meu pensamento errado, que o julgamento, ou a gente não dorme, como você acabou de dizer, não seja para nós, não para aqueles, eu acho que antepassados que já foram, porque eu acredito que aqueles antepassados já estão no céu, e quem não sei, já está no inferno. Quem Aquela questão, né? Não dá para entender. Se, por exemplo, a gente pensar é uma coisa, a gente precisa ter um texto que comprove que eles foram para o céu ou não. A primeira coisa que nós lemos na Bíblia, sabe, que até o Velho Testamento, os 39 livros, a Bíblia não falava diretamente a questão de céu e inferno. Você vê que no Novo Testamento, que João Batista começa primeiro a pregar do que Cristo, qual é a pregação? É chegado o reino do céu. Porque antigamente não tinha essa questão, era olho por você pagou, você pecou, fez alguma coisa, você pagaria aqui mesmo, tá? Não era assim, não tinha essa pregação de o que tange ao inferno ou ao céu, não tinha, pelo menos eu não conheço nenhum versículo bíblico diretamente no texto que falava sobre céu e inferno no Velho Testamento, só no Novo Testamento. E essa terminologia aí que você estava explicando no que a Michelle quis saber sobre isso, você explicou o quê? Ele vai explicar, você não explicou ainda. Mas isso aí ele vai explicar agora. Não, isso aqui da demonologia eu vou sobre esse explicar. negócio, porque você falou sobre o céu ou o inferno da morte, certo? Mas você não definiu se vai para o céu ou vai para o inferno direto. Sim, é o que eu estou falando. Tem dois, pelo menos, os teólogos que estudam a Bíblia e esmiuçam bem para saber, né? Como eu falei, normalmente as pessoas assembleianas, ela morreu, vai direto para o céu. Se for cristã, serva de Deus, vai direto. Se não, vai para o inferno. Baseado nesse texto em Lucas que fala da parábola do Lázaro. Que ele ali nessa parábola fala que morreu, foi um direto para o céu ou para o inferno. Que foi um para o céu e um para o inferno. O rico, né? E rico foi, e o Lázaro foi para o céu. Então foi direto. Então, considerando essa parábola, você morreu hoje, vai direto para o céu. Mas tem contra outros argumentos que defendem que você fica no sono. Porque quando Jesus tem uma passagem bíblica que fala assim, que naquele grande dia o Senhor ressuscitarão uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Então, se nós vamos para o céu, ele vai ressuscitar quem? Então, eu não faço assim afirmações claras, sendo que tem os textos que contrapõem esses dois argumentos. Aí, lá na frente, quando nós entendemos a respeito de algumas coisas, eu, pelo menos no meu pensamento, eu posso dar uma resposta com mais fortalecida. Mas mesmo assim é difícil você dar uma resposta fortalecida, porque sempre tem muitos textos que contrapõem a sua própria conclusão, tá?
é texto que a gente não sabe também, não há uma importância tão clara assim para a nossa salvação, que o que mais importa é a gente estar em Cristo Jesus, né, aceitar Jesus, se batizar, participar da ceia e estar firme com Deus, tá? Se for agora ou depois, também não vai fazer muita questão. Por isso que é importante, mas não é tão importante assim, tá? Vamos lá. Outra resposta que o diácono Gustavo me fez foi a questão dos nefilim. Se os nefilins existiram. Os nefilim gigantes. Na verdade, os textos do Velho Testamento, os textos do Velho Testamento, os nefilim eles traduzem como gigantes. Eu coloquei aqui algumas, pesquisei rapidamente, sobre os nefilins, né, que fala em Gênesis capítulo 6, que foi a pergunta que ele me fez, né, e diz assim, Gênesis 6, verso 4, que diz assim: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriores, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, e neles lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Isso, esses nefilins aqui, é na Bíblia NVI, eu coloquei aí, embaixo, NVI, tá vendo? Então é uma tradução da NVI. Em outras Bíblias, por exemplo, a minha, João Ferreira, ela não está escrito nefilim, ela está escrito gigantes, tá? Então muda assim às vezes a tradução. Na bibliologia eu expliquei um pouco a respeito por que muda, tá? Que tem bastante tradução. E também em outra passagem também que fala sobre os gigantes e nefilim, que é a palavra que ele perguntou, é em Números 13, verso 33, que também fala assim: vim também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos como gafanhoto a nós e a eles. Ou seja, essa passagem aqui também que fala gigantes, que é numa outra tradução, mas em algumas traduções falam os nefilins, né? Que nefilim eram gigantes. Que aí também tem uma, digamos assim, uma briguinha, né? Uma controvérsia, porque não é um texto claro que fala desses nefilins, né? É um texto ali que fala em Gênesis 6, quando Deus queria destruir a terra no dilúvio, né? Com o dilúvio, por causa das coisas que os homens estavam fazendo, e aí aparece rapidamente esse texto, né? Que fala aí que deram esses gigantes aí. Alguns entendem que foi anjos caídos que se relacionaram com mulheres, ou seja, fizeram sexo entre anjo e mulheres, aí deram esses gigantes. Uma das teorias essa, tá? Porque nefilins ali, a filhas dos deuses, filho de Deus significa anjo, né? Aqui nessa passagem. Então, o que acontece? Uma das teorias é essa, que os anjos se relacionam, viram as filhas dos homens que eram bonitas, casaram-se com ela e tiveram filhos, e são esses gigantes. É uma das teorias, mas o texto também não é muito claro que se realmente, porque você vai questionar, você vai fazer uma exegese do texto, vai começar a analisar, você vai ver que anjo não tem DNA humano, DNA para fazer, né? Igual homem. Anjo, que mesmo sendo caído, eles não têm o DNA, ou anjo bom ou mal não tem. Por isso que essa questão de demônios ou anjos ter relação com mulher e casar é complicado. A outra teoria realmente que são homens e mulheres, né? Que aí eles falam que foi a descendência ali de Sete, né? Que falaram que as filhas de Deus, os filhos de Deus eram pessoas dessa linhagem, e a filha dos homens era de outra linhagem, mas, por exemplo, se podemos dizer assim. E aí eles tiveram esse relacionamento e daí nasceram gigantes, que seriam esses nefilins, tá? Mas como é um texto assim, tipo grande, que está se tratando exatamente desse assunto, fica meio que no escuro, porque você não tem como saber. Aí fica na base da teoria, porque não é um texto que ele fala diretamente sobre essa situação, tá? Se esses nefilim aí verdadeiramente
esses nefilim aí de números existiram verdadeiramente, gigantes. Que quando Moisés manda os 12 espias espiar a terra, eles vão lá, vê que eles são os filhos de Anak, que são gigantes, que os frutos lá são muito grandes, esses aí existiram. Agora esses outros nefilins aqui, não se sabe se existiram verdadeiramente. E mesmo se existiram, ali com esse texto houve o dilúvio que destruiu toda a terra. O dilúvio foi, a terra inteira destruiu, tá? Então tem essas duas teorias também. Para mim é meio que, não sei se algo que é só citado, né? Porque como o escritor não está vivo para a gente perguntar qual foi a intenção dele, o que ele quis escrever, então fica aí essas teorias, né? As duas você vê que é meio complicado. Eu falo assim, mas como? Se homem come homem, casa com mulher e dá gigante? Não faz sentido, né? Mas tem essas duas posicionamentos que até tem outros mais que também falaram que eram uns tipos de uns reis que se engraçaram com as mulheres e gostavam de muitas mulheres. Tem essas teorias aí, mas nada que dentro desse contexto a gente possa comprovar verdadeiramente realmente o que foi, porque não é um texto que está se tratando disso, está se tratando a respeito do dilúvio que Deus ia mandar, porque tinha desagradado da sua criatura que ele tinha feito. Tá? E aparece esse texto aí rapidamente, tá? Então, infelizmente, aí a gente, honestamente, conhecendo as escrituras, a gente não pode cravar, sendo que não tem assim uma clareza do texto. A gente entende os dois lados, posicionamento, mas a gente não pode, porque aí também, quando você começa a fazer suposições como já fizeram, surgem muitas heresias, tá? Vamos lá. Então aí, entendeu aí mais ou menos, Gustavo? Se tiver alguma dúvida, você pergunta, tá? Então a nossa aula hoje meus irmãos, sobre demonologia, tá? Que aí, que é o que? Demonologia é uma matéria na teologia que estuda sobre os demônios, tá? Sobre essas entidades, tá? Essa é uma das matérias que nós estamos estudando, tá? E aí eu fiz algumas traduçãozinhas aqui só para a gente entender mais ou menos, que é aí, Satanás ou Satã, né? Que no caso para nós aqui é Satanás, mas do original lá do hebraico era Satã, né? Do hebraico aí foi que quer dizer Satã, que é o que? Nosso adversário, tá? Que quer dizer adversário. Satanás é um nome que aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento. Por isso o nome tem origem hebraica, ou seja, é um nome hebraico, Satanás, tá? Que vem o quê? Vem lá do Velho Testamento, tá? Vem lá do Velho, então como no Velho Testamento foi escrito em hebraico, aí por isso que é um nome que foi citado lá. Então ele aparece tanto no Velho Testamento como no Novo, esse nome Satanás, ou Satã, que era o nome mais falado corretamente no hebraico, tá? E no grego é diávolos, tá? Que quer dizer, né, que vem do grego, né? A palavra grega, por que fala do grego e do hebraico muito? Porque o Novo Testamento, a maioria foi escrito no grego e o Velho Testamento no hebraico. Por isso que eu fiz questão aí de falar só da palavra, né? Porque às vezes tem a questão da palavra e a questão do próprio, né? Então, e eu já mencionei, né, que o diabo é um nome usado em grego. Pode observar que esse nome aí, diabo, né? O nome diabo, ele só aparece no Novo Testamento. O nome diabo, tá? Satanás aparece no Velho e no Novo. Então a origem do nome já vem lá atrás do Velho Testamento. Aí o nome diabo, que quer dizer do grego diabolos, só aparece no Novo Testamento no grego, tá? Então de repente o cara que só lê o Velho Testamento aí, ele não vai entender isso aí, o nome diabo.
porque já é do Novo Testamento. Considerando que os judeus não acreditam no Novo Testamento, eles não vão entender essa palavra aí, quer dizer, pode até entender, né? Mas eles não vão entender corretamente o que é o nome diabo. Aqui, ó. Como para falar do próprio, do cão, né? A gente temos aí algumas referências. Quando eu estava falando de angelologia, fizeram meio que essa pergunta em relação ao diabo aí. Qual a sua origem, né? Nós não sabemos, sabemos que foi Deus que criou, mas não quando. Certamente antes de criar a terra, tá? E onde aparece mais, assim, os textos que explicam um pouco mais sobre ele, essas duas passagens aí de Isaías 14 e Ezequiel 28, que faz referência a quem? Né? Eu coloquei aí como uma pergunta, essa parte aí, ó. Isaías 14 e Ezequiel 28 faz referência a quem? Uma pergunta, né? E aí eu fiz um pequeno comentário aqui só para vocês entenderem de forma simplificada, tá? E entender os dois lados da moeda, tá? Porque às vezes você entende só um lado, e aí quando você conhece uma pessoa que entende o outro lado, vai te questionar bastante. Então por isso que eu ensino realmente os dois lados da moeda, tá? Então fala do diabo aí, faz referência aí eu coloquei aí, ó, Isaías 14 é cheio de complexidade. Acredito que o texto tem dupla intenção, ao diabo e ao rei da Babilônia, tá? Isaías 14. Então, eu estou falando aí que esse texto de Isaías 14 é um texto de dupla intenção, que se refere ao diabo e ao rei da Babilônia, tá? Por quê? Tem pessoa que vai dizer, não, ali está falando só do diabo, outros vai falar, não, é só do rei. Então, na minha interpretação, você lendo o texto, você vai ver que faz menção aos dois, tá? Primeiro aí no versículo 14:4, faz menção ao rei da Babilônia. Quer ver, ó? Não dá pra gente ler tudo, mas eu vou ler rapidamente só para vocês verem que eles fazem menção aos dois, ó. Isaías 14:4. Olha aí, ó. Isaías 14:4. Então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia. Tá vendo? Então ele está falando do quê? Deus está falando para o profeta que vai fazer um dito ao quê? Ao rei da Babilônia, tá? E aí, por que nós também, eu falo que também está fazendo menção ao diabo? Porque você vai ver aí, ó, que eu coloquei em Isaías no 14, verso 12, uns versículos mais para frente, você vai ver que não tem como ser um nome o que ele está citando aqui, ó, que é isso aqui, ó. É Isaías 14, verso 12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como fosse lançado por terra, tu que derribava as nações. Ou seja, como caíste do céu? O homem caiu do céu? O homem caiu do céu? Não, então o diabo. Você vê que também está fazendo uma menção ao diabo. Então é um texto de dupla interpretação, ou seja, dupla intenção. Ele está falando do rei, mas no meio da narrativa ele menciona a queda do diabo, tá? Não é? Aí você tem essas duas, a forma mais correta de se mencionar é isso. Porque se você falar só, não, o texto está falando do diabo, aí você vai ver aqui, não, mas aqui está falando do rei da Babilônia. Então o texto, a melhor forma de você falar é isso, de dupla intenção. Ele fala do rei da Babilônia e também fala do diabo, tá bom? Essa é a melhor forma que se tem de explicar, tá bom? Eu não vou ler todo o comentário que ele faz do diabo, porque para a gente poder ganhar mais tempo aí e concluir essa passagem.
Outro texto também, que é Ezequiel 28, também, que é um texto que muitas pessoas, por causa de alguns os pais da fé, que começou a escrever, mandar para a igreja, todo mundo fala que é o diabo, mas também é um texto de dupla referência, tá? Eles falam das duas coisas, não é o mesmo rei, que aí fala aí, o que eu coloquei, ó, Ezequiel 28, 1 até o versículo 13, fala do rei de Tiro, tá? Você pode ver aí, ó, Ezequiel 28, do versículo 1 até o 14, né? Que eu coloquei, até o 13, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Olha só. Então o que ele está falando? Mandando o profeta aí, Ezequiel, levar a palavra a quem? Ao rei de Tiro. Então aí está falando do rei de Tiro. Não tem como você falar que Tiro é o diabo, tá? Então é o rei de Tiro que está sendo mencionado. Agora tem lá no versículo 14, aí começa a falar do bicho, tá? Você vai ver que a menção que ele faz não é de um homem. Por isso que você tem que ter as duas interpretações, que é o que a Bíblia está falando, ó. 28, 14 em diante, que fala o quê? O querubim, ó. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte de Deus estavas, no meio das pedras afogueavas andava. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, está falando do querubim, então o querubim não pode ser um homem. Então aí você está vendo que ele está fazendo referência ao diabo. Então, ou seja, esses dois textos que eles são textos que são de difícil interpretação, a forma mais correta de se mencionar quando faz uma análise desses textos, você vai ver que ele está fazendo menção a um rei, a um homem, e em meio àquele texto ele faz menção ao inimigo de nossas almas, tá bom? Então aí a melhor interpretação que eu achei para a gente poder citar sobre a queda aí do inimigo, tá? Esses dois, falando dele, a gente tinha que pelo menos explanar um pouco sobre esses dois profetas aí, Isaías e Ezequiel, que faz menção a ele, tá? A origem dos demônios. Não existe na Bíblia um texto quando eles foram criados, ou seja, não tem ali um martelo que foi criado tal dia, não tem, tal data, não tem, tá? Mas o próprio Deus falando que antes da fundação do mundo os anjos se alegravam, aqui, ó, aí vemos lá em Jó 38, verso 7, fala assim: quando as estrelas d'alvas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui os filhos de Deus os anjos, tá? Que quando Deus fundava o quê? Quando Deus fundava a terra, né? Os filhos de Deus faziam o quê? Se alegravam. Aqui, os filhos de Deus eram anjos. Então, se eles se alegravam quando Deus fundava, quer dizer que Deus fez eles antes de fazer a terra, tá? E aí, e também sabemos, né, que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, o diabo se manifestou através da serpente, né? Lembra? O bicho entrou lá na serpente, né? Que fala assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem e o mal. Aí foi a tentação. Tá pequeno, vocês estão conseguindo ver? Quer que eu aumente? Deixa eu aumentar aqui. Eu não estou Tá bom aí, ó? Então deixa assim.
Então aí é o texto, né, que eu estou mencionando aí em relação a quando a mulher foi tentada a comer, né, o fruto da árvore. Também não era uma maçã, não era, tá falando o fruto da árvore da vida. A Bíblia não fala que tipo de fruto era, tá? Então os anjos que antes de ser demônio, como você viu aí, eram anjos, então eles foram caídos bem antes de Adão e Eva. Sim. Então foi bem antes, viraram demônio aqui na terra, aí quando foi Deus tomou. Viraram, não, quando Deus já precipitou, ele já se para revelava como essa Deus. parte, caiu. Ele queria estabelecer um reino acima do de Deus. Então os anjos também, tipo assim, eu sei que a gente estudou na aula passada, mas eles eram como praticamente assim, eles vai mais além, como você falou, da capacidade que a gente, mas eles também tinham o direito, assim, que nem nós, de decidir se queria fazer para fazer o bem. Eles também tinham isso? Sim. A prova que Deus faz, né, o ser humano com o livre escolha. O que tange a nossas escolhas, né? Agora também é outra questão que tem, algum fala que tem aí já uma outra briga também, que depois eu posso explicar, é a questão do livre hábito humano e também da predestinação, né? Que tem pessoas que defendem que a predestinação, uma vez salvo para sempre, Deus já te salvou, e outros que tem o livre hábito de escolher, tá? Mas só respondendo rapidamente, o livre hábito assim, tipo, Deus dá dois caminhos, só existe o caminho largo e o caminho estreito, e desses dois você escolhe. Então, o livre hábito é meio contraditório, porque se você tem um livre hábito, você deveria escolher qualquer coisa, mas você não pode escolher qualquer coisa, tem dois caminhos predestinados por Deus para você escolher entre os dois. Se você escolher Jesus, estar com Ele, você escolhe o caminho estreito, obedecer a Ele para estar com o Senhor. E aí, se você não escolhe, naturalmente, você não tem escolha, você já escolheu o outro diretamente. Então, meio que as duas coisas é um pouco problemática, mas se você definir dessa maneira que eu estou falando, você define corretamente. Então vamos lá. E além de lá falar, né, naquele texto, você falando ali, olhando só para o texto de Gênesis e vendo a tentação, Satanás, ali não fala que é o Satanás, mas fala que é só a serpente. Não fala que ali é o diabo. Mas por que nós sabemos que é o diabo? Porque aí depois do Novo Testamento nós temos esse link que João escreveu, né, em Apocalipse, capítulo 20, verso 2, que diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, olha, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, dentro desse link que João vai, em Apocalipse, lá vai fazer menção à serpente, que a antiga serpente é quem? O diabo. Mas olhando só para o texto de Gênesis, você não consegue ver diretamente que é o diabo, tá? E aí outro texto aqui, ó: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente. Olha, mencionando de novo que ela é a antiga serpente. Porque faz menção a antiga, que o espírito entrou na serpente para enganar a mulher. Então aqui está confirmando, né, a serpente, que é chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aí, tá vendo? Que está falando o quê? Que foi precipitado, né? O dragão, a antiga serpente, que é chamado o diabo, ele foi precipitado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele, que depois transformou, que não viraram, que aí a gente conhece como diabo, né? Esses anjos aí que foi precipitado, que virou já, a gente fala anjos caídos, tá? Que aí é nesse Apocalipse aí, Apocalipse 12, verso 9. Mas aí, Adriano, assim, quando você está falando de demônios,
Satanás, que foi a antiga serpente, que está citada aí, ou seja, quando foi a terça parte lançado aqui na Terra, aí você, muitos sugerem, né, como Apocalipse, que os demônios que atormentam a nossa vida, não é assim as palavras que eles usam, não o que está escrito na Bíblia, são os mais fracos, porque se dizem que o mais forte fosse solto, a gente não estaria vivo. É verdade ou o anticristo Mesmo, é o demônio, mesmo a isso. serpente? Porque eles falam que tem o mais forte, que é o manda-chuva. No caso é Lúcifer. Então, assim No caso é como... chamado de Lúcifer, que é o chefão de todos. Por exemplo, como os anjos de Deus têm aquela hierarquia entre aspas, e cada um serve para uma função, assim também o inimigo também, que são anjos, tá? Mas caídos, ele tem os mesmos poderes. Então a Bíblia diz que vai ser solto. Mas o mais forte está preso, então. Abaddon e Apolion são anjos que a Bíblia menciona, né, que vai ser solto, né, futuramente, que aí é uma coisa escatológica, que vai ser quando vai vir o anticristo, né, que é o pai, né, Que é só um demônio também, ou é o chefão? que vai se encarnar numa pessoa, tipo, e vai dominar o mundo. Que alguns acreditam que vai ser o Papa, uma linhagem papal ali que vai dominar, né? Que tem sim algum sentido. Aí é uma questão escatológica também, que a gente depois vai falar um pouco de escatologia, que é mais difícil ainda. Primeiro, por isso que a gente tem que entender essas bases aí, né? Para depois entender escatologia, que é difícil. Mas a gente pode entender algumas coisas, os 4 cavaleiros de Apocalipse, as 4 cores aí, então é coisas bem mais difíceis. Mas aí a gente, entendendo essas coisas básicas, depois a gente, na escatologia, a gente vai entender. Mas aí sugere que ele está preso, então, Lúcifer? Então, alguns falam que ele está preso, né? Que vai ser solto. Vai ser Depois solto. de Alguns 1000 falam anos, que ele está sugere que é solto. ele. Então, veja bem, é aquilo que eu estou falando, é um pouco duvidoso. Por quê? Se ele está preso, porque ele tentou Jesus por 40 dias e 40 noites Mas no é os deserto? mandantes dele, não tem os mandantes dele? Mas quem disse que é os mandantes? Foi ele, Não o foi ele Satanás. que se levantou e a terça parte junto com ele, a terça ficaram com Deus e a terça ficaram com ele, não caíram? Uhum. Não se diz? Uhum. Assim, então. Não, então, aí a Bíblia não fala. Por exemplo, tem os demônios que a Bíblia trata e o Satanás. Mas é porque Ele que foi tentado, você acha que para tentar Jesus foi um meia-boquinha? Não, tem o chefão, tem o que nem aqui. Foi Tem um- o pastor, tem os obreiros e tem as ovelhas. Ou seja, tem o chefão, tem os mandantes, que são os oficiais, e tem os pequenininhos. Exatamente. E talvez atormenta a gente hoje. Por exemplo, É as o que outras eu sei. pessoas têm a mesma base, a mesma autoridade, o mesmo chamar, a mesma coisa que tem os outros? Não, então, provavelmente ali quando foi tentar, eu acredito que tenha sido o próprio. Porque muitos, assim, até mesmo rapidinho missionários que já nem estão mais, que gravou, que até eu disse pra você que quando a mãe ia pra igreja, a gente não queria a gente na rua. Aí a mãe colocava A fita dele. colocava fita, que ninguém nem descia da cama. Ela colocava o testemunho de irmão Adão, se você quiser pesquisar no YouTube, não sei se Que existe, foi mas até eu pra achei. lá pra baixo. E disse que Deus arrebatou ele, porque ele não morreu, e ele disse que foi arrebatado do testemunho dele e de uma missionária da Alpa, alguma coisa assim, que minha mãe colocava pra gente ouvir em fita. Eles disseram que foram até o inferno, que até mesmo tem filmes que falam diretoria, que fala diretoria e mostra um demônio que, eu sou o demônio da prostituição, eu sou da pombagem, ele vai mostrando. E ele disse que viu essas certas coisas, ele disse que tem vários demônios que é para cada área, pelo menos foi o que ele contou, na visão que ele teve quando foi arrebatado, que o Senhor levou. Então, não tem como se É onde nós vamos mencionar um pouco sobre essas coisas agora, tá? Que existe coisas que, por exemplo, muitas coisas que a Bíblia não menciona. Entendeu? Os que mandam, eles Existe, falaram né? que tem uns que Mas, mandam. tipo, dependendo do que for falar, a pessoa meio que duvida para acreditar nessas coisas, né? Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui, a gente já vai terminar. Os demônios podem possuir o corpo de uma pessoa? Sim. Pode, já entendeu. Os anjos não. Então, você vê possuído não é por um anjo. Que tem pessoas que vai dizer que é um anjo. É o anjo de luz que está aqui, tal. Então, esquece.
tá? Então eles podem sim, tá? Possuir o corpo das pessoas. Sim, os demônios podem possuir. Aí eu coloquei aqui, sim, os demônios podem possuir as pessoas que der lugar para ele, tá? Pessoas que der lugar, o quê? Pessoas que vai atrás disso, que vai buscar isso, que vai atrás dessas coisas, tá? Que se afunda no pecado, que começa aí é um prato cheio para que isso venha acontecer. E aí temos um exemplo bíblico, né? Que é o endemoniado de Gadareno, né? Quem lembra dessa passagem, né? Porque ele dizia, sai deste homem, ó espírito imundo. Então, ali não era o bicho lá, era várias entidades. Então, observe que por aqui nós podemos contar só que estava dentro de uma pessoa. Quantos? 200, quase 2.000. Tava. Então, aí em Lucas, né? Em Marcos 5:8, né? Que fala a história desse Gadareno aí, né? Quando tiraram, que foi jogado numa manada de porcos. Foi. Puderam contar porque tinha quase 2.000 porcos passando por ali. E eles perguntaram para Jesus, né? Jesus falou, sai desse homem. E aí eles saíram, e aí eles iam voltar para o abismo, para algum lugar de prisão, né? E eles falaram, não nos permite que entremos nos porcos. Eles não queriam, então você vê que aí por aí você já entende que ele entra também animal, tá? Então cuidado que você vê o poder, como eles têm coisas para nos enganar, coisa que a gente não entende assim. Você vê que aqui é uma coisa bíblica, não é nem o que a Kézia está falando aí, que existe muitas coisas aí obscuras, né? E por isso que fala que quando a pessoa sai da igreja, assim, no ditado popular, né? Pode ter até escrito, mas não com essas palavras, porque quando a pessoa sai, aí fala que ainda quando a pessoa sai da presença de Deus, entra mais 7 demônios nela. Sim. A Bíblia Então, fala exatamente isso. Então se sai, tem mais 7 demônios nela. Tem a possibilidade, sim. E o estado dessa pessoa que era de uma forma passa a ser 7 vezes pior. 7 vezes pior. Quando você sai, porque é assim, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós se afasta de Deus, o inimigo, ele vai lá, ele pode vir sobre a tua vida e aí ali fazer morada, dar desejo de vício, de prostituição, de fumar, de beber, muita coisa. E a pessoa não sabe que é essas entidades, porque nem sempre essas entidades se manifestam. Mas mesmo que se tipo a pessoa, por exemplo, eu saio da igreja, que está repreendido no nome de Jesus. Só que daí eu não bebo, não fumo, tipo, sair só por preguiça ou, sabe, falta de vontade. Uhum. Mesmo assim entra demônios? Não pode, não é que vai, pode entrar. Se você, a partir do momento que você se afasta de Deus, você permite que o Espírito Santo se afaste da sua vida, você fica com a casa vazia. E aí aonde não é que tem pessoas que saem e tipo, você não percebe muita diferença imediata, mas eles ficam em lugares áridos, buscando. Aí quando entra aquela casa vazia, vai ligar. Está vulnerável aí. Está vulnerável, ele entra. Tanto que você vê que muitas pessoas. Pode ser que tem pessoas, por exemplo, você vê que tem pessoas que às vezes ele sai da presença de Deus, não vamos se dizer assim só igreja. A pessoa às vezes se afasta da igreja, mas às vezes a pessoa ora, a pessoa, né, busca ali a Deus. Então a pessoa praticamente, ela às vezes está ausente da igreja, vai fazer falta muita coisa, mas ela continua com Deus. Então, né, vai expulsar, vai, entendeu? Não é que você saiu, vai acontecer. Pode acontecer. A Bíblia está falando que se você deixar a casa vazia, e ele fica em lugares áridos, é um tipo de um lugar que eles não gostam de ficar. É o ditado popular do mundo, de cabeça vazia, oficina do bicho. Porque você vê que eles não queriam voltar para esse lugar árido quando eles estavam no Gadareno. Ele quis mais antes ir para os porcos
do que voltar para esses lugares áridos. Então eles não podem ver uma casa vazia, o ser humano, que eles querem entrar. Se apossar para controlar o corpo, tudo da pessoa e fazer o que quer. Posso defender minha tese de, em vez de culpar o demônio, culpar eu pelos meus pecados? Sim. Tem um link, né? Não é sempre ele, às vezes é a pessoa. Tem uma história que enfatiza muito o que você está falando, que é o seguinte: soltaram um burro numa plantação lá no fazendeiro e o burro foi lá comer algumas coisas lá da fazenda. Aí o cara foi e matou o burro. O fazendeiro falou: o burro veio comer aqui do vizinho. Aí o vizinho viu que o outro vizinho matou o burro dele. Ele foi lá e matou o vizinho. Aí o vizinho foi e matou o outro, ficou nisso. Aí foram fazer a reunião lá e falou: quem foi? Quem foi? Foi o diabo, ele que fez isso, ele fez essas coisas, matar o outro. Aí o diabo falou: não, eu só soltei o burro. Tipo, a gente próprio que peca porque... Não fez coisa errada, mas muitas das vezes ele dá um motivo. Ele dá um motivo, pode acontecer. É difícil muitas das vezes a gente saber quando por exemplo, só quando Deus mostra ou quando você tem um discernimento de saber que determinadas ações é coisas do inimigo, né? Mas nós temos também a nossa parte de culpa, porque ele vai tentar, como a própria Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não é obrigado que nós venhamos cair nas tentações dele, temos que estar firmes, né, e vencer ele no nome de Jesus Cristo, com as armaduras de Deus, que não é fácil, mas não podemos diretamente dizer que é tudo ele ou que não é. É conhecer, como nós estamos conhecendo as ações dele, para poder combatê-lo com o nome de Jesus Cristo. Tá? Mas é difícil ter só quando se tem o discernimento de saber que tem, por exemplo, a enfermidade. Tem muitas passagens na Bíblia, outras coisas que enfatizam que aquela enfermidade é causada pelo diabo. E tem outras que é natural, da nossa natureza. Tá? Então tem essas coisas também que a gente é difícil saber, só quando Deus nos mostra através de revelação ou de discernimento, que às vezes tem ações que é do diabo. É igual um cara testemunhou uma vez aqui, né? Que o inimigo arma o laço e quem decide cair é a gente. E aí sim, eu concordo com essa tese. Quem faz o trato, a gente Não, decide. e mesmo que caia ou não caia, de quem é o corpo que ele vai utilizar? De quem dá no prato. Então, de quem vai ser a culpa? Sua. Porque já está condenado. Sua. É igual aquela questão do amigo aí que o Giacomano conhece, que a mulher dele gostava de um monte de homem, e ele perdoava a mulher porque ele dizia: não é ela, é o espírito. É o espírito. Então ele falava assim, mas assim, tipo, quem, pô, uma mulher, tu tá em Goiabá, e tu, se é o inimigo, né, pelo amor de Deus, amigo. Na verdade, poderia até ser, né, porque tem, né, pombagira que motiva muito a fazer isso, mas o nome disso era que ele era boi mesmo. Mas é complexo, né, falar isso, já pensou? É complexo, mas... Porque o inimigo está no corpo dele, não existe, então você tem um lugar para o inimigo estar na sua vida. Sim, é exatamente o que eu estou falando. A sentença vai cair sobre quem? Depois do diabo que ele caiu. Ah, Deus, eu não vou ser condenado porque foi o diabo. Não, Você vai, o que aconteceu? Porque aí Deus que vai saber fazer o julgamento correto do que nós seres humanos, mas você que de uma certa forma, né? Por isso que nós devemos orar, repreender sempre. pedir discernimento, para a gente poder decidir essas coisas. É uma coisa bem complexa. E aí temos essa passagem aí que eu ainda queria comentar um pouco sobre ela, irmãos. Sobre o gadareno, que você vê que a força era tanto a entidade ali maligna na vida dele, que ele quebrava até com guilhões, amarrava ele com guilhões. A Bíblia diz que não tinha guilhões que segurasse ele. Ele vivia correndo para cima e para baixo, dentro do cemitério, gritando.
Não tinham que segurasse ele. Aí Jesus passando por ali, somente olhou e falou, sai dele. Né? Primeiro que já reconhecer, você vê que o inimigo reconhece a autoridade de Jesus e corre lá e diz, sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. E mesmo alguém pode vir para a igreja, louvar, e pode às vezes estar cheio de demônio, pode aquele silencioso, porque pelo menos onde eu congreguei ou em outras igrejas, a menina, moças, pessoas estavam glorificando, ora, e Deus revelou, até uma certa vez eu vi, num congresso que eu fui, eu e o irmão falou, vem aqui moça, você, e ela estava bem, estava louvando e tudo, ele disse assim, eu vou expulsar agora a entidade que está em você, disse que não deixa ela dormir, ela estava louvando, estava bem, tanto que estava no grupo, ele colocou a mão, ela caiu, depois ela começou a falar, dar risada, fazer aquelas coisas que se torcer toda, que só o inimigo faz, ele disse que ela estava com uma casca de demônios, com vários demônios. Aí o pessoal já fica, meu Deus do céu, mas como assim? Eu estou perguntando, só pode glorificar e tudo está cheio de demônio. Você louvando, vem no YouTube para você ver pregador, eu vi pregação de pregador que está pregando ali e se manifesta com coisa viva. Não, porque tem pessoas que falam para mim, não, o demônio não entra na igreja, eu disse, entra assim. Aí tem pessoas que tem até que falam para mim, que eles não entram. Assim é. Lembra que eu falei que é que se der lugar. Mas ela não deu lugar, ela estava querendo orar, ele disse assim, irmãos, não é questão que a moça está fazendo coisa errada, ela ora, mas o inimigo entrou. Pode acontecer os pais são muitas espírito, coisas. entrou e ela A Bíblia não toda... diz que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração? Os discípulos foram expulsar lá e não saiu. Aí você não chega e agora? Não, Por que não saiu? Aí Jesus explicou a caça. Só sai com jejum e oração. Muitas irmãs que eu conheço falam. Senta aí, põe ela de boca no colo. Muitas irmãs falam que eu conheço que o demônio não entra na igreja. Eu disse, entra sim, pode entrar. Eu acredito que pode Não, entrar. ele entra nas pessoas, pô. Como que o pessoal expulsa e ora? Como que o demônio não está dentro da pessoa? Se as pessoas expulsam, as pessoas caem. Então, Pode acontecer, não. Se entra, a pessoa vem tem carregada. pessoas da tese que falam que Deus não permite que os demônios não entrem na igreja. Eu falo, olha, eu não sei, porque eu não estudei isso aí, então eu não consigo explicar isso aí. Mas é que eu não Pode ser por alguns Não, eu objetivos. estou perguntando para ele, quando alguém falar assim, demônio não entra. Eu vou E dizer, outra, mas eu falo pra você, tem pessoas, principalmente os intelectuais aí, os estudadinhos, que não tem essa experiência, eles falam que não existe não, demônio. Não existe. Existe que a gente, eu já vi pessoas expulsando. Ah, não existe não creio não. Eu já vi missona, minha mãe antes eu era pequenininha, mas eu lembro que até teve irmãs que tinha que ser acorrentada, ficava gritando, se rasgando o inimigo, os demônios, eu já vi tanta coisa que é por isso que eu falo. Vamos prosseguir. Um vídeo que ficou rolando aí durante muito tempo no Facebook, não sei se você chegou a ver, que a igreja lotada e entrou uma mulher, né? Não sei se ela era mãe de santo ou alguma coisa assim. E ela entrou e começou a falar e dando risada para todo mundo. E aí ela dizia assim, ei, você está pensando que vai me tirar daqui? Quem é você? Seu pastorzinho, sua pastorzinha. Nenhum de vocês aqui tem força para me tirar daqui de dentro, não. Só eu lá de cima, ninguém consegue. E a igreja assim lotada, minha filha. E a igreja assim lotada e ele entrou desafiando o homem da igreja. Estava rolando no Facebook todo mundo. Porque às vezes tem pessoas que por exemplo, crente vai para a igreja, mas fica de brincadeira. Aí nessas horas que eu quero ver. Por isso que o que acontece? Qualquer coisa eu chamo de Acunvano, tá indo para aqui. Você já fica aí você que fica aí na porta, meu amigo. Tá esperto, meu amigo. E o pior que quando aconteceu isso na igreja rapidinho, os grandes desceram do púlpito e os obreiros, diácono chamou e começaram a orar e a menina se manifestar, aí elas faziam não sei o que, caía, aí vinha de novo, ninguém estava lá, já uns 20 minutos.
Aí chamou o irmão lá do fundo, veio com autoridade, não era obreiro, não era nada. Quando colocou a mão na menina, ela caiu de vez, não acordou mais, depois ela acordou bem. Não é questão que Deus é que Ele quer que o irmão for, é porque muitos que estão ali em cima, o nosso obreiro, não jejuamos, não oramos. Aí estava daquele pequenininho, estava orando, estava jejuando, Deus desceu. Aconteceu uma vez com o nosso primo, o Júnior. Ele foi na igreja lá na favela, nesse dia aí, Deus tinha mandado ele jejuar, ele dizendo para mim, eu não estava. Ele estava em jejum. Aí ele foi para a igreja daquela irmã lá de perto. Aí ele falou que estava, e chegou lá, se manifestou e tipo, ninguém expulsava, ele foi lá, pois a mãe expulsou. Porque às vezes pode acontecer, né? Quem é que todo dia está em jejum ou sempre nos cultos? Então tem horas que pode ocorrer esse tipo de entidade, mas na verdade eles mais amedrontam do que às vezes que não sai, não. Mas se tiver medo, não pode ter medo. No nome de Jesus Cristo tem poder. Tá? Vamos prosseguir aqui, ó. Outra coisa que eu queria falar com vocês, ó, é o espírito de adivinhação, tá? Ó, presta atenção. Essas coisas, ó, um espírito de adivinhação. Tem na Bíblia? Tem uma referência. Na igreja, às vezes, tem muito isso, irmão. Tá? Na igreja tem muito isso. Tem pessoas que ele adivinha, sabe as coisas pelo espírito de adivinhação. Que não é o Espírito Santo, é o espírito maligno. Tá? Que se manifesta nas pessoas e começa a adivinhar. E até a própria pessoa que é inocente não entende que é pelo Espírito de Deus. Muitas das vezes você... O Espírito pode estar na pessoa? Pode tomar cuidado, tá? Porque eles pode falar em língua, tudo. Por isso que vocês estão aqui, a gente está fazendo um pequeno resumo sobre isso, para vocês mesmos entenderem. Muitas das vezes nem a pessoa que está ali com espírito de adivinhação, que é o espírito maligno, que são demônios, está na pessoa, a pessoa adivinha e ela mesma não sabe. Se sente um anjo, se sente um Deus, tá? Principalmente quando tome cuidado com pessoas, o que eu percebo é muitas pessoas que têm ansiedade. Pessoas que têm ansiedade e tudo, ela corre um grande risco, e principalmente quando são motivadas por igrejas que de todo jeito tem que ter uma profecia, senão é uma igreja morta, senão é uma igreja assim. Tome cuidado, porque como eu falo, eu gosto das profecias e revelações de Deus. Quando não é de Deus, eu não gosto, eu repreendo. Então, tanto você entende isso como pela questão, para você não ser usado, deixar ser usado pelo inimigo, e também para não deixar nenhuma pessoa ser usada e te enganar, trocada por Deus, tá? Então, o segredo é repreender você. Repreender você, em nome de Jesus, meu Deus, eu estou tendo esse pensamento, será que é do Senhor? Em nome de Jesus, meu Pai, se for do inimigo aqui me atentando, aí eu conduzir, eu fazer alguma coisa que não seja do Senhor, está repreendida em nome de Jesus, Pai. Me deixe falar uma palavra, Pai, que venha só do Senhor, que se for o inimigo me atentando, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Tem que aprender a usar essas ferramentas, porque às vezes vem ali, da mesma forma que você tá ali com Deus buscando, pode ver um toque ali, uma influência maligna para você fazer determinadas coisas que não provém de Deus, tá? Um exemplo mesmo, até Pedro queria impedir Jesus Cristo de ser, Jesus falando, olha, eu vou morrer na cruz, tal, e Jesus falando para ele não, se for possível, eu vou morrer contigo, tal, e Jesus, para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus. Jesus repreendeu o próprio Pedro, tá? Então, observe que tem essas coisas, então tem que tomar cuidado, tá? E onde nós podemos biblificar essa questão do espírito de adivinhação? Olha só, em Atos 16, verso 18, que diz: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. Isso aqui foi quando Paulo estava lá pregando,
E aí a mulher, com o espírito de adivinhação, ficava adivinhando as coisas, adivinhando. Paulo, com o espírito dele, ficou o quê? Perturbado, ficou tipo, sabe, uma agoniação. Quer vir mais para perto, Gustavo? Ele ficou meio perturbado. A Bíblia diz que ele ficou perturbado, uma agoniação. Isso é um dos discernimentos espiritual. Quando você, por exemplo, às vezes, comigo, acontece mais ou menos o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando eu percebo que tem uma entidade ali, ou naquela pessoa, começa o meu corpo, às vezes, por dentro, querer tremer, fico meio perturbado, meio agoniado. Eu falo, é uma entidade que está ali. É uma entidade que está ali. Então, foi o que aconteceu com Paulo aqui, ó. Ele ficou perturbado. Ele perturbou-se com aquele espírito de adivinhação. Estava lá e eles ganhavam dinheiro através daquela adivinhação, parecendo ser uma coisa boa. E Paulo ficou perturbado com aquela situação, vendo, de repente ele foi lá e falou assim, sai em nome de Jesus. E ela saiu e voltou ao normal. Paulo foi expulso ali daquele lugar, né? Mas ele cumpriu a missão, repreendeu aquela entidade. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas de Deus, é uma coisa não fácil de... para a gente saber discernir o que é o bom e o mal, a gente precisa conhecer essas passagens bíblicas, a gente precisa ter essa conversa e também ter o discernimento de discernir espírito que a Bíblia fala. Esse aí é muito, muito raro no nosso dia, porque é muita confusão. Espírito maligno de adivinhação se passando por profeta. Tá? Se passando por... E às vezes, quando não é muitas das vezes espírito maligno, é a própria carne da pessoa. Não sei se vocês notaram, mas sempre que eu estou orando, eu repreendo. Quando vem gente aqui, às vezes teve uns que já veio e falaram, Deus não quis revelar nada hoje. Né? Porque eu já repreendo, Deus, em nome de Jesus. Não que a pessoa mas as pessoas, muitas das vezes, tem muitas pessoas que não sabem se é de Deus ou não. Ela vem e às vezes mistura. Né? Mistura ali e aí começa a confusão. Então o certo é repreender, eu repreendo você. Uma revelação para você, ou uma profecia, o que você faz? Senhor, é da tua vontade, se não for, repreende, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Confirma, Senhor, se é do Senhor, porque muitas das vezes, às vezes uma resposta certa que a pessoa quer ter, a pessoa fica brincando de adivinha, não adivinha, fica com essas coisas, que vai pagar um grande preço. Então, por isso que vocês atentem para isso que eu estou falando, os versículos, tanto para vocês se policiar, né, como para vocês não fazerem o que Deus não mandar e nem tampouco receber dos outros também, tá? Vamos prosseguir aqui. Adriano, deixa eu falar, acredito que até mesmo o pregador, pode um pregador ou alguém, não estou limitando a Deus, ser usado para entregar algo para várias pessoas, isso aí eu já vi que acontece. Mas pode de uma pessoa receber várias profecias, várias coisas, isso pode acontecer no mesmo dia? Tipo assim, você entendeu a minha pergunta? Uma pessoa só receber 10 profecias de pessoas tipo diferentes? assim, não é estranho, tipo assim, eu sou usado, Deus usa para falar, amém? Sim, é só mas pode também, aí eu até escutei um pregador falar, e já vi isso na igreja, muitos, que tipo assim, eu falo, mas só naquela pessoa falou uns 5 vasos, meu Deus do céu, a pessoa, aí ela disse assim, não, é porque às vezes Deus mandou uma pessoa e ela não entendeu, aí Deus mandou outra, eu disse 5, a pessoa não entendeu, tipo, aí por aí você... por aí eu já vi que... Eu mesmo penso assim, quando uma pessoa pregar aqui, que começa a revelar, tipo, 10 pessoas, tem 20, revela 10 pessoas, fala de alguma coisa, Vânia, já acho que tá ali, tá... A maioria das vezes é tudo... O que você vai fazer o análise é o que a própria Bíblia fala, julgar é a profecia. Então, através da profecia, do que é dito, você entende se é de Deus ou não. Porque tem coisa que não faz sentido, às vezes Deus falar para você. Não, mas é o que eu acabei de falar, eu sei que tem Deus. Pelo que fala, Deus, eu fico assim, é o quê?
disso, tá? Então, Não, o que eu tô faz dizendo sentido. é que Tem coisa que não tem pé, não tem cabeça, não tem mão, não tem pé, não tem destino, não tem, é só rajada de só língua, corpo. é pulada e fala assim, vou orar por você. Não, mas Você como pode eu também, uma coisa que você pode fazer aí, que os pentecostais que gostam desse tipo de coisa que pode fazer, é você ir lá e orar pela pessoa. Você ir lá, o que tem? Você está lá no meio da pregação, vai lá, muitas das vezes você sente, ou mesmo que não sinta, que mal você tem em orar por uma pessoa. Não tem mal algum. Agora você falar o que Deus não mandou você falar, você inventar, não faça tal coisa. Mas aí essa pergunta foi feita, que eu estou te perguntando que uma pessoa me perguntou. Pode sim uma pessoa ser usada, Deus, tipo assim, usar você para ser usada para 5 pessoas limitado, pode. Mas pode uma pessoa receber milhões de profecias no mesmo dia? Essa é a pergunta. Tipo assim, pode uma pessoa ser usada para várias pessoas. Isso acontece. Mas pode, tipo, eu receber em um dia, também eu posso limitar ou ficar em dúvida? 5 pessoas profetizando a minha vida, 6 Foi para você? Não, estou dando exemplo. Ela que se arrebente. O que você tem que fazer é o seguinte, a maioria você tem que até tomar cuidado, que assim, fazendo uma análise rápida, a gente entende o que precisa ver, o que a pessoa ouviu, o que Deus te falou, Aí outra pessoa que for responder o que foi para a pessoa que falou. É muito fácil falar que é Deus ou falar que é o diabo, por não gostar da pessoa ou gostar. O que é necessário é fazer uma análise correta das coisas. Para se você falar que é o diabo, que não é Deus, e se for Deus, você acaba também pecando contra o Espírito Santo. Aí a outra pessoa que tá Agora, o que me parece, fazendo uma análise bíblica, uma análise de uma igreja sadia, hoje é muito bababá. É muita conversa fiada, eu não posso julgar esse caso, mas o que você vê, gritaria, papapá, pula, coisas que não tem, vai lá, entrega para um, entrega para outro, ai Deus, você é menino dos meus olhos, você é tudo para mim, como se nós fosse a pessoa mais importante da face da terra para Deus, profecias que não faz sentido, e revelação. Além do mais, as pessoas não sabem o que é uma profecia e o que é uma revelação. E o que eu quero que vocês saibam, profecia só corresponde ao futuro. Deus me usou para profetizar. Profecia, você pode ver, os profetas nunca ele profetizavam o passado, porque não existe profecia para o passado. Profecia é futurista, profecia pode ser amanhã, depois. O cara se levantou para dar uma profecia, vou profetizar na sua vida, e estou vendo o seu passado, não é uma profecia, não sabe nem o que está falando. Profecia corresponde só ao futuro. É o que? Uma profecia. Coisas que tangem ao futuro. Revelação pode ser passado, presente e futuro, que vai se tornar uma profecia. A revelação, olha, eu estou vendo que ontem ou o mês passado isso. Ou hoje, tal hora aconteceu isso, é uma revelação. Deus revela, mostra quando é Deus que aconteceu aquilo. Que pode ser essa revelação também de Deus ou do diabo. Ou um espírito de adivinhação, como eu mencionei para vocês. Tá? Aí, por exemplo, o que o profeta, que a maioria, não todos, não estudam, são essas coisas. Quando você vai entregar algo para alguém, como muitas das vezes Deus me usou pela misericórdia dele, e hoje, cada dia mais, através do estudo, a gente vem buscando a fazer, aprender no caso escritura, é o quê? É saber o que é isso. Quando Deus fala ali, Deus é o quê? Deus, não, quero que você vá lá. Aí você vai lá e fala, olha, você entendeu tudo que Deus mandou, olha, Deus mandou te falar isso, que é para você fazer assim. Ou eu estou vendo isso, e Deus está te mostrando com esse objetivo daquilo, porque as profecias e as revelações são para edificar a igreja, não para destruir ou para deixá-la confusa. Então as pessoas mais línguas estranhas, que por sinal é muito bom falar em língua, mas porém mais em língua do que entrega aquilo que muitas das vezes Deus quer falar. Então tem essas coisas que quando for entregar, Deus, o que é? Assim, estou entendendo, mas vai lá e entrega. Quantas profecias você já vê com maior vergonha que a pessoa tem?
Eu já vi cada uma, chegar um amigo, 2 amigos, aconteceu, não aqui na igreja, mas pessoas daqui que me contaram, que foi em uma igreja aí, vocês 2 aí, eram 2 amigos, você vai engravidar dele e tal, vocês vão ter um filho, e os 2 eram amigos. A mulher era casada com um cara e o cara com o outro. Aí a pessoa, não, mas ela não é minha esposa não. Tá, errei e tal. Desculpa, não era você, não era outro casal. Outra coisa, o cara esqueceu a aliança, conhecido de mim, da Késia, que ele foi numa determinada igreja e viu o cara sem aliança, porque tinha dado um problema igual eu, né, que roubaram a minha, até vou fazer outra. Deus vai preparar uma varoa para você, Deus manda te dizer. Que vai preparar uma varoa para você. Aí o cara, não, eu sou casado, é porque eu esqueci. Aí ele falou na hora pro profeta, que não existe, né, mas aquele que entregou, aquilo que era ou da carne ou do diabo, falou assim, eu tô sem aliança, mas eu já sou casado, eu tenho 2 filhos. A pessoa, errei o vaso. E na hora ele foi lá pro outro vaso, que errou o vaso. Então tem muitas coisas que nas claras você vê que muitas das vezes por inocência, quando é por inocência, é muito legal. Quando você às vezes quer ser uma pessoa certa, mas muitas das vezes você é natural, que lá na frente você aprende, e aí você, meu Deus, poxa Senhor, já errei, Deus vai te ensinando você não errar mais, você não falar aquilo que falou que não era para ter dito, e aí você vai aprendendo com humildade, com Deus, e vai aprendendo a fazer o que é certo. Porque muitos, infelizmente, ficam aí pulando para um lado para o outro e a maioria das vezes é 0. Mas enfim, eu estou falando, mas você explicou, falou de profecia, eu não estou dizendo que foi dito, eu estou dizendo que eu sei que Deus pode usar você para nós tudo aqui agora. Não vou limitar o poder de Deus, é essa a pergunta. Mas eu estou falando que se uma pessoa no mesmo dia, na mesma igreja, pode receber sim, eu vou ter de mim. Uma vez, a irmã veio falar algo para mim, que eu estava em determinado lugar, e eu fiquei meio assim, porque eu fiz, quando a gente recebe certas profecias, a gente ainda disse, você pode questionar Deus, é você. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor falou mesmo, eu falei no meu coração, não falei com ela. Eu falei assim, confirma pra mim. Aí quando acabou o culto, eu tava passando na porta, o Senhor tomou outra pessoa e falou comigo, é eu que falei. Aí até falei, acho que a segunda vez, você pediu uma confirmação, mas eu tô dizendo que eu fui num lugar que foi para 5 pessoas em uma pessoa. Aí a pessoa me perguntou, pastor, isso pode acontecer em uma pessoa só? Aí a outra pessoa disse isso, né? Porque se você tiver com dúvida, às vezes o Senhor manda outra. Eu disse, na segunda vez vai, mas até a quinta vez já é estranho, é isso que eu achei estranho. Então, mas é uma pergunta que eu não posso lhe responder. Se você quer, eu já respondi, mas você não entendeu. Eu não posso responder diretamente, porque aí eu ofendo a pessoa. Então eu não posso falar, então eu posso. Não, eu não sei. Responder. Você sabe o que foi dito? As 5 vezes que foi? Depende do que falou. Você vai fazer uma análise pelo que Eu falou, achei se você estranho. tem discernimento para discernir isso tudo. Eu achei Mas a estranho. maioria das vezes, como eu já falei, estou te falando de novo. Só, mas eu não julguei. Então, mas escuta, pra você ver. Aí o que acontece? A maioria das vezes, muitas das vezes é carne, espírito de adivinhação que está nas igrejas muito cheio, somente nessas igrejas neopentecostais, que as pessoas não leem a Bíblia, leem, mas leem pouco, não entendem, não se interessam pelos estudos, oram, mas em vez de ouvir a Deus, fala mais com Deus do que ouve Deus, que essa parte de ouvir é bem mais difícil. Então, nesse caso aí, é quase provável que não seria Deus, mas eu não posso, a gente não pode responder, né? E se uma das vezes foi Deus e as Sem outras... saber o que foi dito. Né? Então, Eu falei, se foi para você que foi dito 5 vezes, as outras vezes que falou, bateu com o que você está falando, não, falou assim, eu me senti até mal depois, porque falou coisas que não tinha nada a ver comigo. Aí foi o que eu respondi, eu falei, então acho que você tem que descartar as profecias que foi dita, porque ela disse que até então não tinha nada a ver nem com sabe ela. nem o que profetizou, nem o que falou, nem quem falou não sabe, nem quem ouviu não sabe. Esse pastor que já veio pregar até aqui mesmo, né? Fala pra mim,
rogando e buscando que você vai pregar fora. Aí eu achei, mas eu não faço isso. Então, Pra na hora eu já repreendo, tá repreendido, porque aquilo é o capeta purinho, que eu não faço nada. às vezes é a carne também. E a tá? pastora Às vezes me fala, ai, é a você- pessoa que gosta muito de se aparecer, às vezes no meio da gente e tudo. É, quem falou a adivinhação tem que... Às vezes é muitas das vezes que e não é nem o diabo, Vânia. Você tem que entender que não é a carne, porque se era o diabo, ele acertava. Ah, Porque ele sabe que você ora e que você não ora. Porque às vezes, tipo, É a carne mesmo. alguns que vêm pregar aqui, né, não todos, mas alguns, acham assim, vê a pessoa chorando, aí acha que ela está com aí a pessoa está chorando de felicidade, Tem isso não, então Deus está falando que isso que você está pedindo, que você pediu ontem. Mas eu só estou chorando porque eu estou contente, sabe de eu estou nada. feliz, agradecendo a Deus, porque tudo que Ele fez. É aquela coisa, são muito mais a questão de você, a profecia pela lógica da coisa, tá certo? Muitas das vezes, por exemplo, o Gustavo é solteiro, ele está orando para casar, para Deus preparar a esposa dele, e isso é muito natural, tá certo? É muito natural. Pode ser Deus? Pode, porque não é porque a pessoa vai fazer uma análise desse que não pode ser Deus, pode ser, mas muitas das vezes é aqueles profetas que profetizam pela lógica, né? Revela pela lógica. O Gustavo está ali, Gustavo, Deus vai preparar a sua esposa. É, pela lógica também. E Deus vai preparar certamente, mas às vezes, muitas das vezes é a carne da pessoa que fala. Porque fica esperto, quando normalmente é o inimigo, ele fala as coisas que parece ser Deus, porque é coisa que ninguém sabia disso. Tome cuidado, porque o inimigo é espírito, ele vai, quando nós está falando, e às vezes a pessoa até pensa, ele não sabe nem o que nós pensamos, muitas das vezes é o próprio que pôs o pensamento. Tem que tomar cuidado, ele é antigo, ele sabe essas coisas, ele sabe da Bíblia, ele não precisa ler, ele não morre, quanto tempo ele não já viveu, quantas pessoas já não passou e morreu, e ele sabe da vida, de tudo. Eles são espertos, então... Então, às vezes acontece assim tipo, vai acontecer, uma irmã veio visitar, ela falou algo pra mim, né? E daí eu orei, né? Continuei orando no próprio culto e falei assim, se for de Deus, não é só em pensamento, se for de Deus, Deus vai enviar, vamos dizer, a pastora Kézia. Eu quero que Deus envie a pastora Kézia e confirme isso pra mim. Pode ter sido o exemplo, né? A pastora vai ser... Não, ela não viria falar. Não, porque também, normalmente... Eu falo pelo fato dela ser tímida, ela entendeu? Não, tipo assim, a pessoa veio falar algo pra mim, né? E só que eu não senti nada. Quando é Deus, eu sinto tremendamente. Na hora não entrava no dentro. E eu não senti nada quando essa pessoa veio falar comigo. E eu orei e falei assim, Senhor, se é realmente de Deus, eu quero que Deus use um pregador que vai pregar e para confirmar isso que aquela pessoa falou. E orei, o culto foi, né? E de repente, o pastor confirmou, né? Aí pode ter sido Deus? Pode. É aquilo que você vai fazer uma análise, né? Tipo, você tem que fazer o quê? Por isso que a Bíblia analisar a profecia e não o profeta. Analisar o que você pediu, por exemplo, sem saber o que você falou, eu não sou... Não, então, mas na verdade a pessoa não falou nada. Eu estava orando por algo e a pessoa veio e falou para mim que aquilo que eu estava orando, buscando, Deus iria me dar, entendeu? E eu pedi a confirmação. Depende, essas coisas assim. Agora, assim, quando for fazer as coisas sérias, você tem que pedir muita confirmação. Mas Porque também o pode inimigo, acontecer também, ele é muito astuto. Mas pode acontecer também, foi que nem eu que recebi veio também uma certa irmã que profetizou na minha vida, que eu não chorei. E até mesmo a profecia que ela fez na minha vida, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com muita raiva, você dá risada. Eu fiquei com raiva. Não, porque eu fiquei chateada, porque eu falei, Deus, eu estou pedindo isso e o Senhor veio falar outra coisa que não tem nada a ver. Aí, eu vou te falar, não, pedi confirmação, não. Aí eu vou te falar agora, eu pedi confirmação, só que Deus ele não é obrigado a responder na hora que a gente quer. O que aconteceu? Passou tempos, aí foi depois
depois que o Senhor usou a vida do irmão para confirmar, tipo assim, eu não falei nada para ele, ou ele se encontrou com a irmã, tipo assim, a profecia veio há muito tempo, ela falou que Deus mandou, e o Senhor veio confirmar quase agora, o que eu estou te falando, confirmou. Aí eu disse, poxa Deus, então me perdoa, eu julguei a profecia porque eu não queria aquilo, mas não julguei jamais o profeta, mas eu não queria aquilo, agora por um momento eu estava pedindo outra coisa, mas que eu falei, pode ser que Deus use para falar com você hoje, você peça confirmação hoje, mas não chegue lá na frente. Ultimamente os pastores, eles querem muito ver a pessoa que está chorando. Muitas das vezes está cantando, começa a cantar eu estou bem aqui, começa a cantar um louvor e na hora começa a chorar. Entendeu? Mas é pelo louvor, ou às vezes tem uma palavra que a pessoa... Agora para a gente concluir aqui, senão ela não consegue concluir aqui, peraí. Rapidinho para concluir ela. Eu falei assim, Deus, é o que o Adriano ensinou. Você faz também, quando eu chego no lugar, eu falo, Deus, não deixa de profecia nada que não seja realmente do Senhor. E se vir, que o Senhor afasta. Olha, por Deus, não veio ninguém profetizar. Quando a gente não deixa, porque se não fosse Deus, né, for da carne, ou esse espírito para dando direção, a gente pode orar e pedir, Senhor, não deixa que chegue perto, para a gente não ficar confuso. É verdade. Para a gente concluir aqui, irmãos, ó. Quais os nomes que, no caso, a Bíblia fala, né, do Satanás, que atua, né, os seus parceiros. A antiga serpente, dragão, diabo e Satanás. Isso que a Bíblia menciona o nome dos tais, né? Esses nomes aí. Às vezes é bom você conhecer, porque você nunca vai pôr o nome do seu filho de serpente, de dragão, essas coisas, né? Aí ele fala aí, ó, e aonde está as referências, logo aí embaixo, ó, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, tá? Então você vê que ele está amarrado e tem passagem que fala que está solto, então a gente precisa entender melhor o contexto disso aí para mencionar, tá? Fala da besta, né? E a Bíblia fala da besta, fala aí, ó, este tem o mesmo intento, e enganarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, a besta vai, né? Esse capítulo aí é Apocalipse? Apocalipse 17, 13. Aí, ó, os demônios. E aí temos que a Bíblia fala também, estou falando dos nomes que a Bíblia trata, os tais, né? Os parceiros, os nomes que as Bíblias mencionam. Aí fala dos demônios, e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E acontecia o que? Saindo o demônio do mudo, ele falou, e maravilhou-se a multidão. Ou seja, aí Jesus expulsou um demônio, né? Que a pessoa era muda, e não era uma doença natural, era através de uma entidade que proibia que a pessoa falasse, tá? Então você vê que eles atuam também nisso, na enfermidade da pessoa, tá? E o falso profeta, né? Que a Bíblia menciona também do falso profeta, né? Que vai acontecer em Apocalipse, né? Que fala a respeito desse falso profeta, mas o espírito dos falsos profetas está nos nossos dias, porque já estava nos dias de João também, tá? Aí fala aí pra gente concluir, ó. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, tá? Então aí a menção que faz do falso profeta e dos nomes dados aos tais, tá? Então temos que ter esse cuidado, que eles são astutos, pedir esse discernimento que o Senhor nos dê, tanto o discernimento de espírito que nós conseguimos através de oração, e também esse conhecimento básico de como os inimigos das nossas almas atuam, tá? Para que a gente possa, muitas das vezes em muitas ações, saber as ações dele, tá bom? Para que a gente possa entender melhor as suas ações e a gente poder combater no nome de Jesus Cristo. Amém?